Ao sair de férias, o casal Harry e Jodie Mason encontra uma criança recém-nascida abandonada na estrada. Eles decidem adotá-la, a batizando de Cheryl. 4 anos depois, Jodie morre devido a uma doença e Harry cria Cheryl sozinho desde então. Ao completar 7 anos, a garota percebe que seu pai continua sofrendo com a morte da esposa, então ela pede que eles tirem férias na pacata cidade turística de Silent Hill, conhecida por ser pacífica e relaxante. Devido a alguns problemas no carro, já era noite quando Harry e Cheryl se aproximavam da cidade pela estrada nas montanhas. E é quando uma garota aparece atravessando a rua de repente. Harry desvia o carro para evitar o atropelamento e fica inconsciente devido ao acidente. Ao acordar mais tarde, ele descobre que Cheryl desapareceu. Esse é o Tá em Choque, o seu canal de terror, horror, suspense e algo mais, e começa agora a história completa de Silent Hill. Se inscreveu, deixou o like, vai compartilhar o vídeo depois de ver? Promete? Fechou então. Desesperado, ele começa a se aventurar pela cidade que está nevando e com uma forte névoa. O Harry nota que o lugar inteiro parece estar abandonado sem nenhum sinal de atividade. Ele avista Cheryl e vai correndo imediatamente atrás dela, indo parar em um beco. De repente, o céu começa a escurecer e ouvimos uma sirene ao longe. Todo o cenário muda, com ferrugem e sangue cobrindo as estruturas e arame farpado nas pontas. Sem ter pra onde ir, o Harry segue o corredor e se depara com um cadáver mutilado pendurado, e nisso, criaturas monstruosas, pequenas que pareciam crianças aparecem e o atacam. A última coisa que podemos ver é Harry caindo ferido, aparentemente morto, e começa aqui a franquia Silent Hill. Ele acorda então num restaurante acreditando que havia sido um sonho, e lá no Café 522 está uma policial chamada Sybil Bennett, que trabalha em Brams, a cidade vizinha. Após uma breve conversa onde ele intera a mulher sobre a sua situação, ela confia uma arma a Harry dizendo que haviam coisas estranhas acontecendo e sai em busca de ajuda. You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. Adquirimos então um mapa, uma faca, uma lanterna e um rádio no local, e ao sair, o rádio começa a fazer um ruído e uma criatura voadora entra pela janela. Com alguns tiros, o monstro morre. E depois de digerir o que acabou de presenciar, o Harry sai pelas ruas e descobre que criaturas como aquela estavam por toda a cidade. E aqui a gente já percebe que o rádio vai ser uma ferramenta útil, já que sempre que as criaturas se aproximam, ele começa a emitir estática e vai aumentando conforme os monstros vão se aproximando. Seguindo uma pista deixada por sua filha num desenho, o Harry pega o rumo para a escola Midwich Elementary School, a escola local atrás dela. Ao encontrar o caminho, apesar da dificuldade, já que muitas ruas estavam bloqueadas por abismos colossais que davam pro nada, presenciamos o fenômeno pela segunda vez e Silent Hill assume a forma do outro mundo, como é chamada essa versão escura e muito mais hostil da cidade. Correndo e fugindo das criaturas, o Harry consegue chegar até a escola, que também está abandonada, exceto pelas criaturas que ele encontra lá, os chamados murmuradores, que são criaturas pequenas com um buraco onde devia estar o rosto, e se chamam assim por sempre murmurarem sons ao se aproximarem. Dificuldade, ele chega até a torre do relógio que fica no pátio, e ao destrancar e entrar nela, o Harry sai numa camada ainda pior da cidade, que é o mundo de Samael, como eu chamo, que é o outro mundo, só que piorado e ainda mais satânico, com o símbolo do próprio capiroto no chão, grades de metal onde ficavam as paredes e plataformas todas irregulares, e vagando atrás de pistas, metendo tiro nas aberrações, um telefone que nem tinha fio toca. Cheryl! Ao atender, Harry escuta a voz de Cheryl pedindo ajuda. Pela escola presenciamos várias bizarrices, como uma visão de uma garota, a mesma que Harry viu na estrada, sendo chamada de bruxa pelas crianças na sala de aula, um cadáver saindo de um armário, o qual a gente pega uma chave que permite avançar no jogo, e é claro, essa que talvez seja a cena mais macabra de todo o game.
No nível mais inferior, na sala da caldeira, um corpo exposto no centro começa a pegar fogo, iluminando uma criatura atrás dele conhecida como Splithead, um lagarto gigante com a cabeça que se divide ao meio, o primeiro boss do game. Depois de muita porradaria, o monstro é derrotado e a sala volta ao normal. O Harry vê uma mulher encostada na caldeira, observando ele e desaparecendo no ar em seguida. Confuso, ele ouve os sinos da igreja tocando e sai da escola, que agora estava na sua versão normal, entre aspas, é claro, e vai até a igreja. Lá ele encontra uma mulher velha orando num altar, que ao se virar para Harry começa a falar coisas que ele e nós temos dificuldade de entender. I've been expecting you. It was foretold by gyromancy. What are you talking about? Ela se apresenta como Dahlia Gillespie e dá a Harry um item místico chamado Flaurus, alegando que ele precisava deter a fúria do submundo. Ela fala que ele precisa correr pro hospital antes que seja tarde e antes que o homem possa fazer mais perguntas, a Dahlia sai de cena. Chegando no hospital Alquimila, um homem atira e quase pega no Harry acreditando que ele fosse uma criatura. Hold it! Stop! Don't shoot! O estranho é Michael Kaufman, um médico que tá perplexo com aquela situação, mas que dizia não ter resposta sobre os eventos na cidade. Segundo ele, tava tudo normal, ele foi puxar um ronco e quando acordou tava tudo daquele jeito. Neve fora do ano, todo mundo desaparecido e monstros bizarros pelas ruas e lugares. Os dois conversam por um tempo, o Harry diz que procura por Cheryl, comenta que era viúvo, etc. O Kaufman pega sua maleta e vai embora dali, desejando boa sorte pro Harry. Logo vem outro chamado e o hospital assume a sua forma do outro mundo, infestado de enfermeiras e funcionários monstruosos com um caroço enorme nas costas, entre outras criaturas que a gente encontra. Explorando o lugar no maior sufoco, a gente chega então até uma sala de um paciente só com uma cama suja e ao lado um retrato. Nele estava a mulher das visões de Harry com o seu nome escrito na foto, Alessa. Ali encontramos uma chave para a sala de exames, onde ao chegar somos surpreendidos por uma enfermeira comum, humana, que fica surpresa e afoita ao ver Harry o abraçando. Os dois conversam e Lisa, como ela se chama, diz também estar perdida naquela situação, pois havia ficado inconsciente quando despertou tudo estava daquele jeito. A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. O Harry acha ótimo mais uma pessoa que não pode esclarecer porra nenhuma e de repente a sua cabeça começa a doer e ele apaga. Ao acordar no consultório da versão normal do hospital, ele é novamente abordado por Dahlia Gillespie. Ele pressiona ela por respostas e ela diz que a cidade estava sendo devorada pelas trevas. Ela comenta sobre a marca de Samael, um símbolo que a gente pode ver várias vezes em diversas partes da cidade, que segundo Dahlia não deveria ser completado ou as trevas dominariam tudo de uma vez. Ela diz que apenas ele poderia impedir aquilo e que deveria ir agora até outra igreja que havia na cidade e lá vamos nós e Dahlia criatura e morcego e cachorro até chegarmos numa loja de antiguidades. O Harry arrasta um armário na parede que revela uma passagem secreta, mas antes de entrar lá, a Sybil aparece. Ela fica super feliz por ver que ele ainda tá vivo e diz que não conseguiu sair da cidade já que todas as saídas estavam bloqueadas pelos abismos. Ela comenta ter visto uma garota pela cidade que batia com a descrição da Cheryl, mas que havia desaparecido da névoa. O Harry comenta sobre a fala da Dahlia sobre as trevas dominarem a cidade e a Sybil acredita que ela estava se referindo ao tráfico de drogas que a polícia andava investigando. Tá sabendo legal. Ele faz algumas perguntas pra Sybil e percebe que o outro mundo só aparecia pra ele, já que pra ela a cidade era sempre na sua versão normal da névoa. O Harry pede que a Sybil proteja a retaguarda enquanto ele vê o que tem dentro da passagem e anda por ela até chegar num pequeno altar com um retrato de uma entidade assustadora no meio. What the? De repente, um cálice começa a pegar fogo e o Harry acorda onde havia deixado a Lisa. Dessa vez, a enfermeira aparentava uma certa tristeza, um desânimo na voz, diferente das suas outras aparições. Os dois iniciam então uma conversa. O Harry pergunta se a Lisa conhecia a Dahlia e ela diz que sim, se referindo à mulher como aquela que ficou louca após a filha morrer no incêndio há alguns anos atrás. Ela diz que antes da cidade virar um ponto turístico, os cidadãos viviam muito isolados e na época seguiam uma religião estranha com magia negra e ocultismo. Os responsáveis pelo andamento da cidade conforme ela foi ganhando notoriedade tiveram todos mortes acidentais, o que foi interpretado como uma maldição. A cult. Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents.
O Harry acorda então de volta na loja na sua versão piorada do mundo de Samael, com o selo no chão, e ele começa a questionar a própria sanidade e se pergunta se tudo aquilo não se tratava de um sonho e se ele na realidade não estaria na cama de um hospital após ter sofrido um acidente de carro. De qualquer forma, ele sai pela cidade na sua pior versão, infestada de criaturas, destruída e com muitas partes disformes, como se algo estivesse corroendo tudo. Chegando num shopping, ele vê a imagem da Cheryl pedindo socorro em várias televisões, junto com vários símbolos que surgiam. A gente encontra um corpo com larvas em cima e nesse momento o piso cede e o Harry cai. No nível inferior, uma larva gigante o ataca e ao arregaçar com ela com um rifle, a safada faz um buraco na parede que nos leva de volta ao hospital. A Lisa fica feliz de revê-lo e o Harry pergunta como ele faz para chegar no lago com as passagens bloqueadas. E ela se lembra dos túneis de esgotos abandonados que levavam até lá. Ela pede que ele não vá, pois não aguenta mais ficar sozinha, já que é muito assustador. Ele pede que ela vá com ele, prometendo fazer o seu melhor para protegê-la. Porém a Lisa recusa, dizendo que por alguma razão ela sentia que não deveria sair do hospital, como um forte mau presságio de que algo terrível cairia sobre ela caso ela fizesse isso. Ele promete pra ela que assim que encontrasse a sua filha voltaria pra lá e que ela deveria esperar. O Harry enfrenta agora os esgotos de Silent Hill, que é uma das partes mais tensas do game, onde criaturas reptilianas o perseguem com sede de sangue e depois de muito sufoco, ele consegue voltar à superfície na parte litoral da cidade. Aqui tem uma importante escolha, pois caso o jogador vá direto pro porto, a gente tem um final, mas se no caminho o Harry passar no Ennis Bar, a gente tem outro. Canonicamente é aceito que ele tenha ido pro bar, então vamos partir disso. Ao entrar no estabelecimento, o Harry vê o Kaufman sendo atacado por um monstro, quase indo pro saco. Ele atira no bichento e salva o médico, o Kaufman agradece e diz que aquela loucura não podia continuar. Ele diz que acionou as autoridades e que eles deveriam mandar logo um esquadrão de elite a qualquer momento para uma operação. O Harry pergunta se ele já ouviu falar de alguma garota chamada Alessa e o Kaufman, visivelmente incomodado, diz que não, enquanto pega sua maleta e vai embora dali. O Harry depois chega no motel, onde ao xeretar o quarto em que o Kaufman está hospedado, encontra um frasco com um líquido vermelho dentro de um esconderijo e em seguida o Kaufman aparece e fica puto da vida ao ver aquilo, expulsando o Harry dali. You wanna get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you wanna die, keep your mind on business. Got it? Correndo até o porto, o Harry entra num barco estacionado ali e reencontra Sybil. Eles começam a discutir sobre tudo que estava rolando e o Harry pede que a policial confie nele. Ele diz que não tem as respostas, mas havia finalmente entendido que o que quer que estivesse acontecendo, o problema não era ele, mas sim a cidade, que de alguma forma estava sendo tomada por uma força obscura. O Harry acredita que a Cheryl estava na mão dos responsáveis por aquilo, seja lá quem fosse. A Sybil se mostra cética, mas a conversa é interrompida pela Dahlia, que chega e diz que sempre soube que o diabo, sedento por sacrifícios, um dia acabaria engolindo aquelas terras. Segundo ela, faltava muito pouco para a marca de Samael ser completada, faltando apenas 2 partes. Sendo assim, o Harry deveria ir até o farol no lago e depois para o centro do parque de diversões, e seria preciso usar o Flaurus para impedir o demônio. A Sybil, apesar de não entender o que diabos estava rolando, diz que se havia alguma forma de encontrar Cheryl, ela estava dentro. Ela diz que iria até o parque enquanto o Harry deveria ir pro farol, e assim eles partem. Sybil, thanks. Chegamos então no farol, onde ao subir até o topo, Harry encontra uma marca brilhando no chão e ali aparece também mais uma projeção da Alessa, que some antes de dizer qualquer coisa. Percebendo que havia chego tarde demais, ele se dirige para o parque de diversões e o local, que apesar de estar vazio, sinistramente parecia estar com toda a atividade. No carrossel vem uma infeliz surpresa. Sybil estava possuída, tipo um zumbi, e começa a atirar no Harry. Aqui o jogo é decidido mais uma vez, onde a gente pode matar ela ou salvá-la, mas o mais comum e mais aceito como cânone é que o Harry mata a Sybil com dor no coração. Já que para salvar ela seria preciso ele jogar o líquido vermelho lá do Kaufman nela, que é o esqueci o nome agora, Aglaufotis. E, assim, não teria por que o Harry fazer isso, ele não sabia, sabe, apesar do jogador saber, se for pesquisar, não faz sentido o Harry jogar aquilo nela, ela tá zumbi, tem aqui o líquido vermelho, vou jogar nela, enfim, entendeu, né? Então, a Sybil morre.
e depois disso a Alessa aparece novamente e nisso o Flaurus no bolso do Harry começa a se manifestar. A Alessa caminha para ir embora quando a energia que sai do objeto atinge ela, a deixando debilitada como se os seus poderes tivessem sido anulados. O Harry pede que ela devolva a Cheryl e nisso a Dahlia reaparece e diz pra Alessa que os joguinhos dela acabavam ali. E é aí que tudo vai ficando mais claro. Era a Dahlia quem estava por trás de tudo aquilo, manipulando o Harry desde o início para conseguir deter a Alessa para alguma finalidade sombria. Ela diz à filha que havia apenas mais um favor que ela deveria fazer para sua mãe e nisso uma força cobre ambas que desaparecem. Em seguida, o Harry acorda atordoado de volta na sala da Lisa. So I went to look in the basement, even though I was scared as hell. Like you said, there were these creepy rooms. A enfermeira parece aflita e diz que tinha pensado em uma coisa que o Harry havia dito antes. Ela diz ter ido até as salas assustadoras do hospital nos níveis abaixo do solo e teve a estranha sensação de que já havia estado lá, mas não lembrava. Ela começa a chorar e pede que o Harry a ajude, pois não aguentava mais aquela sensação. Ela então sai e vai para outra sala se recompor enquanto o Harry observa um barulho estrondoso que vinha debaixo do hospital. O Harry procura por ela sem sucesso, mas quando vai deixar a sala, ouve o seu chamado. A Lisa diz agora entender o que estava acontecendo em um tom muito sombrio e triste. Ela entende porque todos ali estavam mortos exceto ela e revela então pro Harry que ela era uma delas, se referindo às criaturas pelo hospital. Ela apenas não tinha se dado conta disso ainda. Ela diz estar com muito medo e pede que ele a salve e se aproxima dele para um abraço, mas ele, cabreiro com tudo aquilo, quem não estaria, a rejeita. E é então que acontece a cena mais triste, assustadora e uma das mais memoráveis da saga, ao som de Not Tomorrow, o tema da Lisa. O Harry corre dali desesperado, vendo que a Lisa havia se transformado numa criatura, e ele começa a vasculhar o local para tentar chegar nos níveis inferiores, e nesse ponto, a física e a geografia do game perde qualquer lógica. O hospital se mistura com a escola, uma hora você sai da enfermaria pela porta e dá numa sala de aula, diversas criaturas terríveis vêm atrás dele, ele senta a porrada, e em dado momento encontramos uma fita VHS, que ao reproduzir mostra algo perturbador. A voz que fala é da Lisa, em um tom de angústia e desespero, e ela faz um desabafo sobre o serviço atual que ela tá prestando, mencionando uma garota cujo estado era assustadoramente grave, onde nada adianta que ao trocar os seus curativos, o sangue jorra e ela não entende o que mantinha essa garota viva. Ela pede que alguém coloque um fim naquilo, permitindo que a garota morra e pare de sofrer. E é claro que ela tá falando da Alessa, o que é estranho, já que ela havia mencionado o caso da garota queimada antes como algo que ela sabia apenas por alto e não menciona o tamanho do seu envolvimento naquela história. What is keeping that child alive? Seguindo pelo inferno, Harry acaba voltando pro leito de morte da Alessa, onde ele tem uma visão de uma conversa ocorrida naquele lugar anos antes, e nela a gente vê o Kaufman, a Dahlia e mais dois homens de pé ao redor da cama. E a conversa que eles têm é bizarra. A Dahlia diz que tudo aquilo ainda estava dentro do plano, porém os outros estão mais tensos. Eles comentam que um embrião estava ali dentro da Alessa, mas que metade da alma da garota havia se perdido, sendo assim o embrião não poderia nascer ainda, e se o fizesse, viria ao mundo muito fraco, pois precisava da alma da sua progenitora completa. A Dahlia diz que eles iriam restaurar a alma da Alessa usando um feitiço que atrairia ela de volta para Silent Hill, mas aquilo poderia levar um tempo. Em seguida, uma passagem leva Harry à casa da Dahlia, onde ele tem outra visão. Dessa vez a gente vê a Dahlia tentando arrastar a Alessa pro seu destino, porém a garota mostra resistência, se recusando a ir, pedindo apenas pra ficar com a sua mãe. É então que as coisas vão fazendo mais sentido. A tragédia que aconteceu com a Alessa não foi um acidente, mas sim uma coisa premeditada e arquitetada pela sua própria mãe, que decide ali que não havia mais por que esperar, a Alessa poderia ser sacrificada para trazer o tal deus da seita ali na casa, e fica claro que foi ali que a lunática iniciou o incêndio, carbonizando a própria filha viva. Why didn't I see this before? There's no reason to wait. O Harry desce pelas escadas até chegar nas entranhas de Silent Hill, onde encontra a Dahlia de pé ao lado das duas metades da Alessa.
a que foi queimada, que agora se encontrava no estado vegetativo, numa cadeira de rodas, onde tinha apenas a dor e o ódio aos seus causadores, e ajoelhada ao lado dela, a metade que alude à sua inocência, bondade e esperança, que até então vivia na forma da Cheryl, desde que houve a ruptura depois do ritual. Mas espere, então cadê a Cheryl, afinal de contas? A Cheryl é essa Alessa, saudável e crescida. Ela assumiu a forma da sua antiga eu depois que pisou de volta em Silent Hill, numa versão da Alessa onde ela não havia sido queimada e violada, na qual ela teria a aparência que a gente vê aqui. E desde então, ela tem tentado se comunicar com o Harry, o seu pai adotivo, enquanto tenta combater a Dahlia e a Ordem, fugindo da posse deles, que querem unir ela à Alessa queimada para seguir com o plano de trazer Deus ao mundo. Só que a Dahlia foi mais astuta e usou o Harry justamente para atrair ela para uma armadilha. O Harry pergunta onde tá a Cheryl e a Dahlia pergunta se ele não tá reconhecendo, apontando pras Alessas, e ela começa então um discurso tenebroso sobre a Alessa ter tido um destino pior do que a morte, já que desde aquele dia, 7 anos atrás, ela tá aprisionada num pesadelo, aguardando o dia em que iria renascer, e esse dia havia chego. My daughter will be the mother of God. Proferindo essas palavras, uma luz surge e consome as duas formas da Alessa, as unificando em uma só. A sua nova forma tinha um ar santo, angelical, que agora poderia dar a luz ao demônio com sucesso. E de repente o Kaufman surge no local com raiva, acusando a Dahlia. Ele diz que não gostava de ser usado, e ela diz que ele não deveria estar interferindo naquilo, pois ele não era mais útil. E é quando o Kaufman saca uma garrafa com Aglaofotes e, pro horror de Dahlia, ele joga na Alessa, e ao fazer isso, todo o ar divino da figura desaparece e a Alessa cai no chão se contorcendo. Só uma observação: fica claro que o Aglaofotes é um tipo de antídoto para força que penetra nas pessoas e transforma elas em criaturas, forças que vêm do submundo, e quando o Kaufman faz isso, ele sabe que ele vai estar tirando o demônio da Alessa e estragando o ritual da Dahlia, porque ele sabia do que se tratava o líquido e tal, diferente do Harry, por isso o Harry não usa na Sybil. Seguindo. A Alessa cai no chão se contorcendo e uma criatura começa a sair das costas dela, tomando uma forma bestial cada vez maior, até sair por inteiro da sua mãe, entre aspas, e voar pelo local disparando raios. Aquele era Samael, um deus ou demônio, depende da sua crença, eu acho que a aparência dele é bem didática, em sua forma mortal. Mortal porque a sua gestão foi interrompida pelo Kaufman quando ele jogou o líquido na Alessa, ou seja, nasceu de maneira errada e portanto não possuía o seu poder original. Começa então a batalha final e o Harry mete vários tiros de escopeta se o jogador for sábio, enquanto desvia dos ataques de raio do Incubus, como essa criatura é chamada. Enfim, o demônio cede as feridas e cai derrotado no chão. Nisso, surge a luz novamente com a Alessa, que chama o Harry de pai, e o homem fica estático olhando pra ela enquanto tudo à volta começa a desmoronar em fogo. A luz que envolvia a Alessa então foca nos seus braços, onde surge um bebê enrolado num manto, e ela entrega o bebê aos cuidados de Harry, que com muito pesar deixa o local em direção à luz indicada pela Alessa. Enquanto isso, a gente pode ver a Lisa surgindo das profundezas ainda suja de sangue, e ela agarra o Kaufman, o derrubando junto dela pro abismo. O game se encerra com Harry correndo com o bebê nos braços pelas ruas de Silent Hill rumo à saída, fugindo de tudo aquilo para recomeçar a vida com a sua nova filha, que, como vemos em Silent Hill 3, é batizada de Heather, a terceira encarnação da Alessa. É isso, meus amigos, eu procurei narrar a história do game partindo da visão de um novato, aquele que não conhece a história do Silent direito, tentando revisitar como é que foi a experiência de quando eu descobri todo esse enredo maravilhoso pela primeira vez, claro, só dando um pouco de base em alguns momentos mais confusos para que rolasse um entendimento melhor. Ainda vai ter mais vídeos sobre Silent Hill 1, então a gente ainda tem muito que explorar aí da Ordem, Dahlia, Alessa, Samael, Lisa, as criaturas, os cenários e muito mais. Fique ligado nas notificações, ativa o sino, me segue no Insta, no Twitter e a gente se vê por aí.